No coração das Ardenas belgas, onde a pedra guarda séculos de silêncio e trabalho humano, existiu um ofício quase invisível aos olhos do mundo. Entre veios de xisto violeta e túneis estreitos, iluminados por lâmpadas de carbureto, homens desciam às profundezas da terra para extrair uma rocha rara, o coticule, uma das pedras de afiar mais finas já conhecidas. Muito antes da industrialização transformar o ritmo do trabalho europeu, essa extração era uma cultura transmitida de geração em geração. Não era apenas mineração, mas conhecimento, paciência e sobrevivência, moldados pela dureza da montanha. Cada bloco retirado do subsolo carregava a memória de comunidades inteiras, de famílias que trabalhavam no inverno e de artesãos que transformavam a pedra bruta em precisão. Hoje, em Memórias do Ofício, não revisitaremos apenas a fabricação de uma ferramenta, mas a memória de uma Europa rural que lentamente desapareceu, deixando marcas de trabalho, dignidade e tempo. Na região de Vielsalm, diferentes variedades de xisto compõem a paisagem mineral das Ardenas. Entre elas, os xistos violetas ganharam espaço tanto na escultura popular quanto na construção de portas, janelas e estruturas rurais. Mas é no interior desses xistos que surge o verdadeiro tesouro. Finos veios de coticule, uma rocha cristalina esbranquiçada composta por microscópicas granadas naturais, responsáveis por sua extraordinária capacidade abrasiva. Estes são Marcel e Etienne, dois mineiros experientes da região que, mais do que indivíduos, representam gerações inteiras de homens que viveram do mesmo ofício. À margem do caminho, ergue-se a estátua de São Clemente, venerado como protetor dos pedreiros e mineiros. Em silêncio, sua presença acompanha a rotina daqueles que descem diariamente ao subsolo, como um guardião simbólico diante dos perigos constantes da mina, explosões, desmoronamentos, poeira e escuridão. Para muitos trabalhadores, essa imagem não era apenas expressão de fé, mas um sinal de amparo diante de um ofício marcado pelo risco e pela resistência. O acesso ao veio começa pelo bur, o poço de extração protegido por uma pequena construção de madeira. À luz instável das lâmpadas de carbureto, o mineiro desce lentamente por longas escadas até alcançar o interior úmido da terra. Ali, sua primeira tarefa é revelar o delicado veio de coticule incrustado no xisto violeta. Com broca manual e marreta, ele perfura a rocha com precisão cuidadosa, preservando a pedra útil. Esse é um dos momentos mais duros e perigosos de toda a extração. Uma fase lenta e exaustiva, em que cada golpe ecoa no interior estreito da mina, misturando esforço físico, poeira suspensa e silêncio subterrâneo.
Este trabalho exige força constante, mas também extrema sensibilidade. Um erro mínimo pode fraturar o veio de coticule e destruir horas de esforço. Cada furo é limpo, preparado e preenchido com pólvora negra comprimida em papel, compactada com ferramentas de bronze antes da ignição das mechas. Após a explosão, o silêncio vai retornando calmamente. Enquanto a intensa poeira se dissipa pelos túneis estreitos, os trabalhadores aproveitam para se alimentar e descansar por alguns instantes, recuperando o fôlego antes de iniciar a etapa mais longa e exaustiva de todo o processo. Os rejeitos são carregados em cestos pesados e transportados por pequenos vagões e descartados em montes distantes da mina. Já a boa pedra, rara e cuidadosamente preservada, é içada por cabos até a superfície, emergindo lentamente da escuridão para encontrar a luz do dia. Até esse momento, mesmo após tamanho esforço, ela ainda não passa de uma simples pedra retirada da montanha, silenciosa, opaca, indistinta entre tantas outras, mas portadora de qualidades que apenas ela possui. Resta agora a primeira etapa de sua transformação. Nas mãos do artesão, essa matéria bruta iniciará um caminho paciente de lapidação, até tornar-se uma das pedras de afiar mais desejadas da cutelaria,
capaz de unir precisão, tradição e memória em um único gesto. Ao longo do tempo, as técnicas de serragem, modelagem e polimento evoluíram profundamente. No passado, esse trabalho era familiar e sazonal, realizado no inverno por pequenos agricultores da região. Aqui, dois operários, sentados lado a lado em um longo banco, medem a pedra para cortá-la com serras feitas a partir de antigas lâminas de foice, afiadas regularmente com martelos de pena longa. Depois de cortadas na largura correta, as pedras eram polidas manualmente. Sobre um bloco de grés abrasivo, a pedra era esfregada, despejando-se continuamente água e areia para criar a fricção necessária. O movimento era repetitivo e exigia paciência, força controlada e atenção constante à superfície da pedra, que precisava permanecer perfeitamente plana. Em condições ideais, um trabalhador experiente poderia finalizar apenas algumas dezenas de pedras ao longo de um dia inteiro. Um número modesto, mas que refletia a precisão artesanal exigida para garantir a qualidade do fio obtido com o cuticule. Esse ritmo lento não era visto como um obstáculo, mas como parte essencial do ofício, onde o tempo dedicado a cada pedra diretamente, seu valor e sua reputação entre os artesãos que a utilizariam. Com a chegada da industrialização, essas etapas tornaram-se progressivamente mecanizadas. O trabalho que antes dependia quase inteiramente do ritmo das mãos humanas passou a ser conduzido pela regularidade das máquinas, capazes de operar por longos períodos com precisão constante. Grandes estruturas equipadas com múltiplas lâminas de aço começaram a serrar os blocos de pedra bruta. Antes do movimento iniciar, cada bloco era cuidadosamente posicionado e firmemente fixado, pois qualquer vibração poderia comprometer o corte e provocar perdas de material. Em seguida, adicionavam-se areia e água. O vai-vem contínuo das lâminas, combinado à pressão exercida sobre a superfície e à ação abrasiva dos grãos de areia arrastados pela água,
começava lentamente a penetrar a pedra. O processo não era rápido, mas era estável, previsível e, sobretudo, capaz de produzir cortes regulares em quantidade muito superior ao antigo trabalho manual. À medida que as lâminas avançavam, revelavam superfícies planas e uniformes. Após a serragem, as lâminas formadas eram levadas ao ateliê vizinho, onde serras circulares as dividiam em dimensões padronizadas. Quando a camada de coticule era espessa demais, ela era reduzida e as folhas obtidas eram coladas sobre um suporte escuro de xisto violeta. O polimento também se mecanizou. As pedras serradas passaram a ser trabalhadas sobre grandes pratos de ferro fundido, acionados por eixo, cujo movimento contínuo permitia uma abrasão mais uniforme e controlada. Essa transformação não apenas acelerou o processo, mas elevou de forma perceptível a qualidade final das superfícies obtidas.
Na primeira etapa, utilizava-se uma areia mais grossa, responsável por corrigir imperfeições iniciais e conduzir cada peça ao formato exato. Mesmo com o auxílio das máquinas, a presença humana permanecia essencial. O operário observava, media e ajustava constantemente, verificando com precisão as 3 dimensões de cada pedra para garantir regularidade absoluta. Quando necessário, as superfícies destinadas à colagem eram aquecidas com cuidado, recobertas por resina e então pressionadas uma contra a outra, formando um conjunto estável. Pedras consideradas de segunda qualidade não eram descartadas. Suas fissuras eram preenchidas com resina aplicada por meio de um ferro aquecido, recuperando sua utilidade e evitando desperdícios. Depois vinha um novo polimento, agora com areia fina, responsável por suavizar a superfície e preparar o acabamento. O toque final era dado com uma pedra extremamente dura, conhecida pelos trabalhadores como pedra do país, capaz de conferir brilho, lisura e precisão ao plano de afiação. Com o trabalho concluído, as peças seguiam para o armazém. Ali eram cuidadosamente examinadas, separadas por forma, qualidade e categoria e preparadas para a viagem. De um espaço silencioso no interior da região Valã, essas pedras partiam para destinos distantes, alcançando oficinas e mãos de artesãos em diversos continentes. Mais de 80% da produção era destinada à exportação, sinal de que aquele saber técnico, nascido da geologia local e do esforço humano acumulado por gerações, havia ultrapassado fronteiras e se tornado parte de uma tradição reconhecida em todo o mundo. Se você chegou até aqui, obrigado por permanecer. Esses ofícios não sobreviveram porque eram fáceis, mas porque alguém decidiu aprender, repetir e respeitar o tempo das coisas. Se algo neste vídeo chamou sua atenção, se algum detalhe despertou curiosidade, ou se você conhece histórias parecidas, deixe seu comentário. É assim que a memória continua viva. Compartilhe este vídeo com quem valoriza o trabalho feito à mão, o conhecimento transmitido em silêncio e os saberes que não cabem na pressa do mundo moderno. Se ainda não faz parte do canal, inscreva-se,
Aqui, cada vídeo é um registro, e todo registro só faz sentido quando encontra quem queira escutar. Obrigado por assistir.